Fala aí galera do sétimo, tranquilo? Aqui é o Alfa e bem-vindos a mais um vídeo. Bom, vamos lá gente. Temos a gramática aqui, né? Sujeito. Nós demos essa matéria na outra vez e hoje vamos corrigir o exercício desse capítulo de sujeito, ok? Então o exercício ele começa aqui, você tem esse texto aqui, sopa de macarrão, que você leu, ok? O texto vinha até aqui. Aí vamos ter agora número 1. Lembrando para vocês, eu sempre falo isso, mas eu continuo falando que essas de escrever você vai ter que fazer no caderno, não tem jeito, porque algumas delas não cabem aí. Então vamos lá, eu vou falar a resposta aí, você vai conferindo se tu acertou, tá ok? Conforme for, se você não conseguiu pegar de primeiro, você pausa o vídeo, volta o vídeo, entendeu? Vamos lá. De acordo com o personagem do texto, o que era considerado comida de velho? Vamos lá. Eram os legumes e verduras que seria obrigado a comer. Ok? Então, é isso aí. Repetindo, eram os legumes e verduras que ele seria obrigado a comer. 2. Por que a ideia de comer a sopa de letras causou entusiasmo no menino? Vamos lá. O menino ele ficou entusiasmado, né? Ficou animado. Porque só assim ele poderia escrever o nome das refeições que gosta de comer, tipo hambúrguer. Então essa foi a 2. 3. Leia o fragmento extraído do texto. Vamos lá. O filho olha emburrado o prato vazio. O pai pergunta se não está com fome. Beleza. Letra A. Quantas orações podemos identificar neste período? Preste atenção aqui. Como a gente vai saber disso? Quantas orações a gente pode identificar no período? Pela quantidade de verbos. Tá ok, sétimo ano? Então você identifica quantas orações tem no período pela quantidade de verbos. Tá? Como assim? Se tiver, ó só, o filho olha é um verbo, emburrado o prato vazio, tá? O pai pergunta, outro verbo, se não está com fome. Se tem dois verbos, então você vai ter duas orações, ok? Se eu esqueci de falar isso na apresentação do que é o sujeito, então agora eu estou falando agora, tá ok? Então tá beleza. Então é assim que se identifica quantas orações nós temos. Se bem que isso, acredito que eu já tenha explicado alguma coisa para vocês, tá? Lá antes até da epidemia, eu já cheguei a falar alguma coisinha para vocês. Se não esse ano, no final do ano passado, que eu lembro. Então vamos lá. Letra A, quantas orações? Então, duas orações. Pode botar aí, tá? Então, beleza. Ou tem mais algum verbo que eu não... Ah, não, desculpa. Tem outro aqui, desculpa. 3 orações, conserta aí. Está, olha e pergunta. Desculpa, foi sem querer, eu não vi esse está, bem que eu achei estranho. Olha assim, ué, só duas? Pera aí, tem coisa errada. Então, na letra A, bota aí, 3 orações. Peço perdão aí. B, classifique o período em simples ou composto e em seguida justifique. Cara, que ridículo. Lembra que eu falei o seguinte, que isso foi antes da epidemia que eu tinha falado isso. Quando você tem uma só oração, é período simples. Se você tem mais de uma, é composto. Caramba, você acabou de responder na letra A que tem 3 orações. Então é claro que é período composto. Ok? Aí ele fala justifique. Aí você só coloca período composto. Ponto. Aí vamos lá. Porque tem mais de uma oração. Acabou. Chega a ser ridículo, entendeu? Mas vamos embora. Segue o baile. 4. Vamos lá. A 4 está assim. Assinale a alternativa em que ocorre uma frase nominal. Ou seja, sem verbos. Beleza, então. Eu já tinha falado disso também, de frases nominais. Vamos lá, vamos ver. Ele tem que marcar a letra D de dadinho. Esse não senhor. Tá? É o único que você não tem verbo na frase. Os outros você tem pelo menos um verbo. 5. Aí tá lá, esse textinho e grifado ela, né? O que ele manda falar? Ah, tá. Analisando o contexto em que o fragmento foi retirado, a quem se refere o pronome ela? O pronome pessoal ela no texto. Vamos lá. Nos Estados Unidos, continua ela. Um jornalista diz, tá bom. Lembrando que isso aqui foi tirado, né, de um texto, do texto lá. Então, do último que você leu. Então, pode botar aí como resposta, tem que escrever, né, que se refere à mãe do menino. Esse A é craseado, tá?
assim, ó. Tipo, tem um A, se refere à mãe do menino. Pô, juntei com A, peraí. Pronto, melhorou. É o acraseado. O acento é agudo pro lado de lá. A crase é pro lado de cá, tá bom? Beleza, se refere à mãe do menino. 6. Identifique e classifique os sujeitos a seguir. Pô, perfeito. Eu gosto desse tipo de coisa aqui. Vamos lá. O filho enfia o alface na boca. Meu Deus, você trava a língua, cara? Vamos lá. Pergunta pro verbo. Enfia. Quem enfia o alface na boca? O filho. Então, o filho é sujeito. Que tipo de sujeito? Sujeito simples. Só tem um núcleo. B. O pai e mãe lacrimejam. Quem lacrimejam? O quê? Então, o pai e a mãe. Correto? Então, o pai e a mãe é o sujeito. E é sujeito composto, porque tem dois núcleos. Pai e mãe. C. Amo rosbife com batata frita. Legal. Amo. Quem amo? Eu. Só que o eu não tá aí. Então, é sujeito oculto. Tá? Aí, nesse caso de sujeito oculto, você... Só se você botar assim, um eu entre aspas, né? Qual é o sujeito? Eu. Só que entre aspas. Porque tá oculto. Aí bota sujeito oculto. Ou só bota sujeito oculto que está de bom tamanho. 7. Identifique o texto, no texto o sujeito da forma verbal em destaque. Tá bom. Em seguida, classifique-o. Aí tá aí. Comia. Tem dois comias aí, né? Então, beleza. Então, na 7, cara, você vai colocar assim: sujeito simples. Qual é o sujeito? O pai. Ele que comia. Olha só, mas como vai saber se não está escrito aqui? É porque isso aqui é de acordo com o texto. Você tinha que voltar nessa parte aqui no texto e ver quem é que comia, tá? 8. A 8 é múltipla escolha. Assinale a alternativa em que há oração sem sujeito. Beleza? Nessa 8 aí pode lacrar na letra C. Tá? Anoitece mais tarde hoje. Anoitecer. Cara, isso é um verbo fenômeno da natureza. E lembra a primeira regra. Fenômeno da natureza, oração sem sujeito. Ou sujeito inexistente, que é a mesma coisa. 9. Assinale a alternativa em que o sujeito indeterminado. Ah, tá. Em que há sujeito indeterminado. Que você não consegue determinar. 9, letra E. Discutiu-se. Lembra que eu falei, esse C, ele é índice de indeterminação do sujeito. Ok? Sobre o novo regulamento. Tá com dúvida? Inverte. Tá ok? Então é isso aí. Mas não tem o que... Ó, discutiu. Quem discutiu? Ele discutiu. É o ele escondido. Só que tem um C. Então ele escondido mais o C é indeterminado. É a regrinha do indeterminado. Lindo e maravilhoso. Prossegue. Identifique os núcleos dos dois sujeitos. Em seguida, substitua esses núcleos por pronomes. Ok. Vamos lá. As meninas ficaram surpresas com a festa. As meninas é o sujeito, né? Meninas é o núcleo. Então, se você vai tirar as meninas, vai botar elas. Elas ficaram surpresas com a festa. Substituir pelo pronome elas. É o que ele quer, tá? Você vai trocar, reescrever a frase no caderno. O garoto ficou ferido durante a confusão. O garoto é o sujeito, vai botar ele, né? Os rapazes estavam perdidos no meio da trilha. Os rapazes, eles. Rafaela está abatida, ela. Cara, isso aqui é bem idiota. Sério. Mas, prossegue, né? 11. Com relação às orações, abaixo, assinale. Pô, legal. Então, vamos lá. Então, você vai ter o primeiro. Pode haver outras informações. Não vai caber aqui, porque minha letra é grande, então vou botar aqui do lado, tá? Só as siglas aí. Então, vamos lá. OSS aqui, oração sem sujeito, pode haver, o haver no sentido de existir, oração sem sujeito, é a regra que eu tinha explicado. Precisa-se de digitadores, né? Vai ser o sujeito indeterminado, lembra que eu falei, é ele ou ela escondido, precisa, mais o C, que é índice de indeterminação do sujeito. Os bancários entraram em greve, C de casinha, né? Então, vai ser sujeito simples, os bancários é o sujeito. Os jogadores e técnicos estão na reunião, composto. Né? Os jogadores e técnicos é o sujeito. Depositei minha esperança no jogo. Esse aqui vai ser o sujeito oculto. Depositei. Quem depositou? Eu depositei. Oculto. 12. Identifique o sujeito das orações e coloque-as em ordem direta. Então tá bom, vamos embora.
Apareceu no quintal de Maria um gato preto. Cara, pergunta pro verbo que tu descobre o sujeito. Quem apareceu no quintal de Maria? Um gato preto. Então, o sujeito, cara, é um gato preto. Aí você no caderno vai inverter. Um gato preto apareceu no quintal de Maria. Você vai escrever isso. B. No último inverno, cara, só a vírgula aqui já cagueta que a ordem tá trocada, cara. Vamos lá. Foram destruídas as casas da rua. Pergunta pro verbo que foram destruídas, né? Aqui no caso você tem dois verbos fazendo o papel de um. Então conta como, né, apenas uma oração. Presta atenção nisso. Tá ok? Que é a locução verbal, que vocês aprenderam comigo isso no ano passado, no sexto. Então vamos lá. Quem foram destruídas? As casas da rua, né? Então, as casas da rua vai ser o seu sujeito. E no caderno você vai inverter. As casas da rua foram destruídas no último inverno. Sem vírgula, porque você botou na ordem correta, na ordem normal, né? Aconteceram coisas sinistras naquele ano. Vamos lá. Aí nessa C de casinha, você vai perguntar o que aconteceram naquele ano. O que aconteceu? Coisas sinistras aconteceram, né? Então, o coisas sinistras vai ser o seu sujeito simples. Aí você no caderno inverte. Coisas sinistras aconteceram naquele ano. Beleza? 13 é múltipla escolha. Aí tem esse pequeno texto. Acerca do sujeito da oração destacada, pode-se dizer que. Então a 13 você já sai lacrando a letra A. É desinencial. Nós precisamos de melhores projetos, blá blá blá. Quem precisamos? Nós precisamos. Sujeito oculto. 14. Na frase, a alegria não é tão profunda quanto a tristeza, o sujeito é o quê? Então na 14 você marca a letra E. A alegria. Porra, ridiculona, mas tá bom, vambora. Aí tem essa outra aqui, comida, não deixe estragar. O texto que você leu. Prossegue. Aí tá lá. Assinale a alternativa que indica o sujeito em os perecíveis, como carne, peixe, frutos do mar e bolos com recheio, devem ser guardados na geladeira e consumidos entre 1 e 3 dias. Ok. Então, nessa 15 aí, pode marcar a letra A, que o sujeito é os perecíveis. Pergunta idiota, né? Um texto enorme para responder isso. Mas tem mais coisa. Viramos consumidores dependentes de garrafas e garrafões. O sujeito da oração acima se classifica de. Então, a 16 você vai marcar a letra B de bolinha. É um sujeito oculto, né? Viramos. Quem viramos consumidores? Nós viramos. Entendeu? 17. Uma das formas do verbo no sujeito indeterminado é na terceira pessoa do plural. Ok. Desde que o sujeito não esteja explícito. Tá. A única alternativa em que o sujeito não é indeterminado é só uma, não é indeterminado. E essa 17 aqui não é a letra A. Tá? Aconteceram vários manifestos no dia da votação. Você pergunta, o que aconteceram? Manifestos no dia... vários manifestos, aliás, aconteceram no dia da votação. Então ele está explícito aí, sim. Então não pode ser indeterminado. Dá para saber quem é. Só fazer a pergunta pro verbo. 18. Em uma das orações a seguir, o termo destacado funciona como sujeito. Tá? Identifique-a. Então na 18 pode lacrar aí a B de bolinha. Sempre me fascinaram as mudanças. É só inverter, cara. O que fascinaram você? As mudanças sempre me fascinaram. Tá aí. As mudanças vão funcionar como sujeito. 19. Calça as ruas e como não pode todo mato, para andar nele estende passadeiras de asfalto. Tá bom. Sobre o verbo destacado. Cadê o verbo destacado? Assinale a alternativa correta. Não tem verbo destacado aí. Tem mais de um verbo e não está destacado. Olha só. Gente. Anula essa 19 aqui. Tá bichada. 20. O trecho o IBAMA, o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade e a Agência Nacional de Águas se reuniram com representantes da Samarco. Ok.
O sujeito é, então nessa 20, o sujeito é a letra D de dadinho, que é composto, que é o IBAMA, o Instituto Mendes de Biodiversidade e a Agência Nacional das Águas. Tudo isso é o sujeito, cara. Tem vários núcleos aí. Então, 3 núcleos, para ser mais exato. Beleza? Era só isso mesmo, para corrigir. Fiquem com Deus. Beijo do Sinistro.